Olá, turma! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a linguagem das funções e dos gráficos. Quem quiser acompanhar pela apostila estará a partir da página 67. Então, os tópicos que a gente vai falar na aula de hoje são plano cartesiano, relações no plano cartesiano, simetrias no plano cartesiano e o conceito e definição do que é uma função. Começando então pelo plano cartesiano. Aqui a gente tem um exemplo de plano cartesiano, ele é formado pelo eixo X, que é o que a gente chama de eixo das abscissas, e pelo eixo Y, que é o que a gente chama de eixo das ordenadas. O eixo X com o eixo Y, eles formam um ângulo de 90 graus, então eles são perpendiculares. Além disso, o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes, então aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O ponto de encontro dos eixos, que é aqui o ponto O, é o que eu chamo de origem. Tá? Então, esse pontinho aqui, ele vale 0 tanto para x quanto para y. Os valores positivos de x estão aqui à direita do eixo y, e à esquerda do eixo y são os valores negativos do eixo x. Lembrando que esse ponto aqui é o 0, então para cá eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, e para o outro lado os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. No eixo y, para cima a gente tem os valores positivos e para baixo a gente tem os valores negativos. Então, se eu partir aqui do 0 andando para cima, eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4. E se eu andar para baixo, eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Quando eu coloco um ponto no plano cartesiano, por exemplo aqui, ó, a gente tem o ponto P. O ponto P, eu falei que as coordenadas dele são A e B. O que isso significa? Que no X, esse ponto, ele tem o valor de A, e que no Y, esse ponto tem o valor de B. Sempre nessa ordem, a gente coloca primeiro o valor que o ponto tem refletindo no eixo X, e por segundo, o valor que o ponto tem refletindo no eixo Y. Então, esse primeiro valor que eu coloquei aqui, que é do eixo X, é o que eu chamo de abscissa do ponto, e o segundo valor que eu coloquei aqui, que é o B, do eixo Y, é o que eu chamo de ordenada do ponto. E os dois juntos formam a coordenada do ponto, que nesse caso eu chamei de ponto P. Então, alguns exemplos aqui de pontos no plano cartesiano, começando aqui embaixo, ó, pelo ponto A. O ponto A no X, ele vale 3, e no Y, ele vale menos 4. Então, a abscissa do ponto A é 3 e a ordenada do ponto A é menos 4. Então, na hora de eu escrever a coordenada desse ponto, que eu escrevi aqui, ó, eu coloco 3, o menos 4, o valor de x e o valor do y. Se eu olhar para o ponto B está aqui, ó. No x ele vale 5 e no y ele vale 2. Então, a coordenada desse ponto B, que eu escrevi aqui embaixo, é 5 e 2. O ponto C agora, aqui, ó, ele está no segundo quadrante. No x, ele vale menos 2 e no y, ele vale 4. Então, a coordenada desse ponto, está escrito aqui, é menos 2 e 4. O ponto D, que está aqui, ele está no terceiro quadrante. No x, ele vale menos 1 e no y, ele vale menos 3. Então, a coordenada desse ponto é menos 1 e menos 3. O ponto E está aqui, ó, em cima do eixo X. Então, no X, ele vale esse ponto aqui, que é o 2, e no Y, ele vale o que está refletindo aqui na origem. Então, no Y, ele vale 0. Sempre que um ponto estiver em cima do eixo X, significa que a ordenada dele vale 0, ou seja, o valor de Y vale 0. Então, aqui, ó, o ponto E é o ponto 2 e 0. E por último, o ponto F. O ponto F está aqui, em cima do eixo Y. Então, agora é a abscissa dele que vale 0. O valor do x desse ponto vale 0. E o do y é aqui onde ele está localizado, que no caso é menos 1,5. Então, a coordenada desse ponto F é 0 para x e menos 1,5 para o y.
O plano cartesiano, a gente também pode dividir ele em primeira e segunda bissetriz. A primeira bissetriz, ela vai dividir o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Então, essa reta aqui que está em azul é o que eu chamo de primeira bissetriz. E o que ela traz para a gente? Todos os pontos que estiverem em cima dessa primeira bissetriz têm o mesmo valor, tanto para a abscissa quanto para a ordenada. Então, por exemplo, pegando a caneta. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, no X, ele está valendo aqui 2, e no Y, ele está valendo aqui 2 também. Todos os pontos que estiverem em cima da primeira bissetriz, sempre vai acontecer isso. O valor da abscissa do ponto vai ser o mesmo que o valor da ordenada do ponto. Se eu pegar esse ponto aqui agora, por exemplo, no X ele vale menos 1 e no Y ele também vale menos 1. Então, tanto a abscissa quanto a ordenada desses pontos são iguais. Agora, falando da segunda bissetriz. A segunda bissetriz, ela vai dividir o segundo quadrante e o quarto quadrante ao meio. E os pontos que estão em cima da segunda bissetriz, eles têm coordenadas opostas ou simétricas. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, está em cima da segunda bissetriz. No eixo X, ele vale menos 2, e no eixo Y, ele vale 2 positivo. Isso que significa dizer que eles têm coordenadas opostas. São números opostos. Então, o X era o 2 negativo e no Y ficou o 2 positivo. É o mesmo número, só que com sinais trocados. Se eu pegar um ponto aqui no quarto quadrante, esse ponto aqui, por exemplo, no X ele vale 1 e no Y ele vale menos 1. Então, de novo, é o mesmo número, o número 1, só que com sinais trocados. Um é positivo e o outro é negativo. Sempre que acontece isso é porque um ponto está em cima da segunda bissetriz. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um ponto e eu falo que as coordenadas dele são 3 e 3. Então, 3 na abscissa e 3 na ordenada. Como o valor do x e do y são iguais, significa que esse ponto vai estar em cima da primeira bissetriz. Agora, esse ponto que eu chamei de B, ele vale menos 4 para x e 4 para y. Como as coordenadas são opostas, esse ponto ele vai estar em cima da segunda bissetriz. Agora, se ele me der um ponto qualquer, um ponto genérico, ele falou aqui que o ponto P tem a abscissa K menos 1 e tem ordenada 2K mais 3. Se eu quiser que esse ponto fique em cima da primeira bissetriz, tanto a abscissa quanto a ordenada tem que ser iguais. Então, é a conta que eu fiz aqui, ó. O K menos 1, que é o valor de x, vai ter que ser igual ao 2K mais 3, que é o valor do y. Resolvendo essa equação aqui, passando o número para um lado e letra para o outro, a gente chega que o K vale menos 4. Então, se esse valor de K aqui for menos 4, esse ponto estará em cima da primeira bissetriz. Por quê? Porque o valor de x será igual ao valor de y. Substituindo aqui por menos 4, ó, vai ficar menos 4 menos 1, menos 5. Desse lado, 2 vezes menos 4, menos 8, mais 3, menos 5. Então, vai ficar menos 5, menos 5. São valores iguais, então esse ponto estará em cima da primeira bissetriz. Vamos falar então de relações nos números reais. Relações nada mais é quando eu pego um conjunto de pontos do plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui, o exemplo R2 da página 69. Ele pediu para eu representar uma relação que ele chamou de R1, a relação 1, que ela é formada pelos pontos x e y pertencentes ao plano cartesiano, de R em R. Então, o eixo x ele é formado pelos números reais e o eixo y é formado pelos números reais. Por isso que a gente escreve essa notação aqui. Tá? Então, são os pares ordenados x e y pertencentes ao plano cartesiano, tal que o x é igual a 2.
Então, se eu pegar todos os pontos em que o x é igual a 2, eu vou estar satisfazendo essa relação aqui que ele chamou de R1. Onde que o x é igual a 2? Aqui, ó, em cima dessa reta que está em vermelho. Se eu pegar qualquer ponto em cima dessa reta, o x vai estar valendo 2. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, no x ele vale 2 e no y ele está valendo 3. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, no x ele vale 2 e no y ele está valendo menos 4. Tá? Então, todos os pontos dessa reta, o x vale 2, mas o y está variando. Por isso que eu escrevi aqui embaixo, ó, que os pontos eles são da forma 2,k, e esse k é qualquer número real. Por quê? O x sempre vai ser fixo igual a 2, mas o y vai ser qualquer número. Em cima dessa reta, o y está variando e ele pode ser qualquer número real, mas o x sempre será igual a 2. A letra B, que ele chamou de relação 2, ele quer os pontos x e y do plano cartesiano, tal que o x tem que ser agora maior do que menos 3 e o y tem que ser igual a 1. Então, o x ele é maior do que menos 3, do menos 3 para a direita. Aqui eu tenho a reta do menos 3, daqui para a direita, todos esses valores satisfariam o caso em que x é maior que menos 3. Porém, além de ter x maior que menos 3, ele também quer que o y seja igual a 1. E onde que o y é igual a 1? Nessa reta aqui que está em vermelho. A reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas como eu tenho que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, a resposta do meu problema vai ser do menos 3 para a direita. Então, se eu pego aqui do menos 3 para a direita, o x está sendo maior do que menos 3 e, ao mesmo tempo, o y está sendo igual a 1. Então, qualquer ponto que eu pego aqui em cima dessa reta, o x é maior que menos 3. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o x é 2. O 2 é maior que menos 3 e o y é 1. Ah, então, essa reta que está em vermelho satisfaz a minha relação. Percebam que aqui eu coloquei uma bolinha aberta para iniciar a reta. Por quê? Porque aqui na descrição ele falou que o x ele tem que ser maior do que menos 3. Então, ele não pode ser o menos 3. Como o x não pode ser o menos 3, a gente deixa essa bolinha aberta para indicar que o menos 3 não faz parte da resposta. É a partir dele, então é daqui para frente, mas esse ponto em específico, como está a bolinha aberta, não faz parte da resposta. Letra C agora, a relação que ele chamou de R3. Então, ela é formada pelos pares ordenados x e y, pertencente ao plano cartesiano, tal que o y tem que ser maior do que o x. Então, qual lugar do plano cartesiano que o y é maior que o x? Ele vai ser maior que o x nessa parte que está pintada aqui, ó, nessa parte sombreada. Essa reta pontilhada é a primeira bissetriz. Então, em cima dessa reta pontilhada, seriam os pontos em que o y é igual ao x. Se eu pego qualquer ponto para cima dela, que é essa parte sombreada, eu vou ter que o y é maior do que x. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, o x desse ponto é menos 1 e o y dele é 4. Então, ó, o y é 4, o x é menos 1. O y é maior que menos 1. Se eu pegar agora um ponto aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 3. Então, novamente, o y está sendo maior do que o x. Se eu pegar agora qualquer ponto nessa parte que está em branco, por exemplo, aqui, o x aqui é 4 e o y é menos 1. Percebam que aqui agora o y é menor do que 4. Então, esse ponto não faz parte da resposta. Só vai fazer parte da resposta os pontos que estão nessa parte sombreada, que é para cima da primeira bissetriz. O último exemplo dessa parte, que é a relação 4, ele quer os pares ordenados x e y, pertencentes ao plano cartesiano, tal que
O x, ele vai estar entre menos 1 e 5, só que percebam a anotação aqui, ó. O menos 1 é menor do que o x, mas o x é menor ou igual ao 5. Quando eu coloco esse risquinho embaixo do sinal de desigualdade, significa que o x ele pode ser o 5, mas nesse caso ele não vai poder ser o menos 1, porque eu não tenho o risquinho aqui embaixo da igualdade. Então, aqui o x ele vai estar entre o menos 1 e o 5, ele pode ser o 5, mas não pode ser o menos 1. E o y, ele está entre o menos 2 e o 3. O menos 2 é menor ou igual a y, então o y pode ser menos 2, mas ele é menor do que 3, ele não pode ser 3. E a solução desse problema é representada por esse retângulo aqui, ó. O x, ele está indo do menos 1 até o 5. Percebam que no menos 1 eu fiz um traço pontilhado, porque o x não pode ser menos 1. E o y está indo aqui, ó, do menos 2 até o 3. E no 3 eu tenho traço pontilhado de novo, porque o y não pode ser 3. Qualquer ponto que esteja nesse interior está satisfazendo as duas condições. Então, aqui esses pontos são a resposta do meu problema. Vamos falar agora de simetrias no plano cartesiano. Uma coisa ela é simétrica à outra sempre em relação a um objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho, o ponto A ele é simétrico ao ponto A' em relação a alguma coisa. E que coisa é essa? Em relação, nesse caso, ao ponto P. Então, nesse caso, o A é simétrico ao A' em relação ao ponto P, porque o ponto P é exatamente o ponto médio do segmento A'. Então, se eu faço um segmento aqui unindo o A até o A', como o ponto P está na metade, ou seja, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, a gente diz que o ponto A é simétrico ao ponto A' em relação ao ponto P. Então, a simetria é sempre em relação a alguma coisa. Nesse outro caso aqui, ó, nesse caso a gente tem que o ponto A é simétrico ao A' em relação a uma reta R. Quando que isso acontece? Se eu fizer um segmento unindo o A ao A' e a reta R passar exatamente pelo ponto médio desse segmento, formando um ângulo de 90 graus, nesse caso, o A vai ser simétrico ao A' em relação à reta R. Então, para eles serem simétricos em relação a uma reta, essa reta tem que passar pelo ponto médio, que eu chamei de P também, e formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, do A até o P, é a mesma medida que do P até o A'. Então, eles são simétricos em relação à reta R. Por exemplo, aqui, nós temos aqui um plano cartesiano. Vamos olhar o ponto A e o ponto C. Percebam que, se eu fizer um segmento ligando o ponto A até o ponto C, o meu ponto B vai ficar exatamente na metade desse segmento. Ou seja, o ponto B é o ponto médio do segmento AC. O que isso significa? Que o A e o C, eles são simétricos em relação ao ponto B. Se eu pegar agora o ponto A e o ponto B, imaginem que a gente tem um segmento aqui unindo esses dois pontos. Percebam que o ponto O, que é a origem, estará exatamente no ponto médio desse segmento. Então, o A, ele é simétrico ao ponto D em relação à origem, que é o ponto O. Agora, olhem para os triângulos que eu chamei de T e T'. Percebam que a distância dos vértices desse triângulo em relação à origem é sempre a mesma. Então, se eu pegar esse vértice aqui, ó, em relação à origem, essa distância é a mesma que essa. Se eu pegar esse outro vértice aqui em relação à origem, essa distância vai ser a mesma que daqui até a origem. E se eu pegar esse ponto aqui de cima até a origem, vai ser a mesma distância se eu pegar esse ponto aqui de baixo até a origem. Então, esse triângulo T, ele é simétrico ao triângulo T' em relação à origem. Outros exemplos. Agora, ó, olha o ponto A que está aqui no primeiro quadrante e o ponto B que está aqui no segundo quadrante. A distância do ponto B até o eixo Y é 5.
Ó, se eu andar aqui contando os quadradinhos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E a distância do ponto A até o eixo Y também é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eles estão à mesma distância do eixo Y, e se eu fizer um segmento ligando os dois, esse segmento ele vai ser perpendicular ao eixo Y, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, o ponto A ele é simétrico ao ponto B em relação ao eixo Y. A mesma coisa acontece com o ponto A e o ponto C. O segmento que une os dois é perpendicular ao eixo X, e a distância do ponto A até o eixo X é 3, e do ponto C até o eixo X também é 3. Então, o eixo X está passando pelo ponto médio do segmento AC. Então, novamente, o ponto A ele é simétrico ao ponto C em relação ao eixo X. Agora, olhem para o ponto A e o ponto D. Percebam que a distância entre eles e a primeira bissetriz é a mesma. Então, do A até a primeira bissetriz e do D até a primeira bissetriz é a mesma distância. E se eu ligar aqui os dois, esse segmento vai ser perpendicular à primeira bissetriz. Então, esses dois pontos também são simétricos em relação a quem? Nesse caso, em relação à primeira bissetriz. E o mesmo vai acontecer com esses retângulos que eu chamei de R e R'. Percebam que o retângulo R, ele está à mesma distância do eixo Y que o retângulo R'. Então, esses dois retângulos, eles são simétricos em relação ao eixo Y. De modo geral, se vocês quiserem decorar uma regra para saber quando que um ponto vai ser simétrico em relação aos eixos ou à origem, a gente tem essas regrinhas aqui. Então, se você tem um ponto que é o MN, ele vai ser simétrico em relação à origem ao ponto menos M e menos N. Por exemplo, se aqui for 1 e 2, o ponto 1 e 2 é simétrico em relação à origem ao ponto menos 1 e menos 2. Você tem que trocar o sinal tanto da abscissa quanto da ordenada. Para esse ponto ser simétrico em relação ao eixo X, você repete a abscissa e pega o oposto da ordenada. Então, se for 1 e 2, ele vai ser simétrico em relação ao eixo X, ao ponto 1 e menos 2. Ao eixo Y, você vai trocar agora o sinal da abscissa e a ordenada você vai repetir. Então, se for 1 e 2, o simétrico em relação ao eixo Y vai ser o menos 1 e 2. E para ser simétrico em relação à primeira bissetriz, é só você inverter as coordenadas. Então, se for 1 e 2, o simétrico em relação à primeira bissetriz vai ser o 2 e 1. Tá? Então, essa é uma regrinha para você criar os pontos simétricos em relação à origem, ao eixo X, ao eixo Y ou à primeira bissetriz. Vamos agora falar do conceito de função. Dizer que uma variável é função de outra equivale a dizer que uma depende da outra, sempre sob certas condições. Na aula de hoje, a gente vai ver uma função representada por tabelas, gráficos ou também por fórmulas. Começando então aqui por esse exemplo de tabela. Essa tabela está a distribuição da população brasileira por região em milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2010. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, na região sul. Na região sul, em 2010, nós tínhamos 27,3 milhões de habitantes. Já na região norte, por exemplo, a gente tinha 15,86 milhões de habitantes. Então, a variável população é função da variável região. Dependendo da região que você escolhe, você vai ter uma população diferente. Agora, um exemplo de gráfico, que é o gráfico de colunas. Nesse exemplo, está mostrando os maiores produtores mundiais de petróleo em 2012, em milhões de barris por dia. Então, se a gente olhar, por exemplo, essa primeira coluna representada pela Arábia Saudita, e a Arábia Saudita produz 11,5 milhões de barris de petróleo por dia. Já os Estados Unidos, que é essa terceira coluna, ele produz 8,9 milhões de barris de petróleo por dia.
Então, nesse caso, a variável número de barris é função da variável país. Outro exemplo de gráfico é o gráfico de barras horizontais. E nesse exemplo está apresentado o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, das 8 maiores economias do mundo em trilhões de dólares no ano de 2012. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, a última barra horizontal, que representa os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos em 2012 foi de 15,68 trilhões de dólares. Já o PIB do Brasil, que é essa segunda barra aqui, foi de 2,39 trilhões de dólares. Então, a variável PIB é função da variável país. Outro exemplo de gráfico é o gráfico de setores circulares, que pode ser também chamado de gráfico de pizza. E nesse exemplo aqui, a gente tem a distribuição da população brasileira por raça em milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2010. Então, lá em 2010, se a gente olhar para essa parte aqui do meu setor, 91 milhões de habitantes eram considerados brancos. Já a segunda maior população, que é essa de 82 milhões de habitantes, se consideravam pardos. Então, aqui a variável população é função da variável raça. Dependendo da raça que você escolhe, você vai ter uma população diferente que a representa. Outro gráfico que pode aparecer é o gráfico de linhas ou de segmentos. Então, nesse exemplo aqui, o gráfico de linhas, ele traz o desmatamento anual na Amazônia do ano de 2004 até 2012 em 1.000 quilômetros quadrados. Então, por exemplo, em 2004, o desmatamento foi de 27,8 mil quilômetros quadrados. Já em 2012, o desmatamento foi de 4,6 mil quilômetros quadrados. Então, nesse caso, a variável área desmatada é função da variável ano. Cada ano tem a sua área desmatada. Outra forma, então, de representar uma função é através de uma fórmula, que pode ser chamada também de lei matemática. Esse exemplo diz assim: um físico lançou uma pedra do alto de um prédio. A altura h da pedra em relação ao solo em metros é função do tempo t em segundos após ela ser jogada. Pelos cálculos do físico, veja a fórmula ou lei matemática que fornece o valor de h da altura com base no valor de t, ou seja, o tempo em que após a pedra ser jogada. Então, aqui você tem a fórmula que vai te dar a altura de acordo com o tempo após a pedra ser jogada. Se você quer saber qual que é a altura da pedra após, por exemplo, 2 segundos que a pedra foi jogada, você substitui aqui o t por 2 e faz essa conta. Então, substituindo aqui o t por 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes menos 5 fica menos 20. E aqui, 10 vezes 2 fica 20. Então, aqui vai ter 20 menos 20, essas partes vão se anular. Ou seja, vai sobrar só o 40. Então, a altura da pedra após 2 segundos de lançamento era 40 metros. Aí, se você quer saber qual que é a altura após 5 segundos de lançamento, vem e troca o t por 5, faz a conta e acha o valor da altura. Então, essa também é uma forma de representar uma função. E nesse caso, a altura é função do tempo. A altura em que a pedra está depende do tempo em que ela foi lançada. Nós também podemos representar uma função através de gráfico cartesiano, ou seja, usando o plano cartesiano. Nesse exemplo aqui, esse gráfico que está no plano cartesiano, ele está me dando a temperatura de uma substância em relação ao intervalo de tempos em segundos. Então, ó, o eixo das abscissas aqui está sendo representado o tempo em segundo e o eixo das ordenadas está representando a temperatura em graus Celsius. Então, aqui, ó, percebam onde está esse ponto A. Após 6 segundos, a temperatura da substância era 15 graus. Olhando aqui para o ponto B, após 10 segundos, a temperatura era 30 graus. Agora o ponto C, após 14 segundos, a temperatura era 10 graus.
ou seja, a temperatura da substância depende do intervalo de tempo que eu escolho. Ou seja, a temperatura é função do tempo. Vamos então ver uma definição mais formal de função, tá? Não sei se vocês repararam, mas nos exemplos anteriores nós estávamos sempre comparando duas coisas. Então, era a região do país com o número de habitantes, era o PIB de acordo com o país, era a temperatura de acordo com o tempo. Então, a definição de função, a gente também vai usar duas coisas, mas essas coisas vão ser dois conjuntos. Então, se eu tenho dois conjuntos, que eu chamei aqui de conjunto A e de conjunto B, uma função de A em B é uma regra, é uma relação, é uma lei matemática que vai associar cada valor do meu conjunto A um único valor do meu conjunto B. Então, eu tenho aqui um exemplo no diagrama. Eu tenho o meu conjunto A com os seus elementos e eu tenho o meu conjunto B também com os seus elementos. Percebam que cada um dos elementos do conjunto A, ele está relacionado, ele está associado a um elemento do conjunto B, e apenas um. Então, ó, o x1, ele está associado com o y1. O x2, ele está associado com o y2. E o x3, ele está associado com o y3. Então, isso aqui é o exemplo de função. Esse conjunto A é o que eu chamo de domínio da função. Esse conjunto B é o que eu chamo de contradomínio da função. Os elementos do domínio eu chamo de variável independente. Os elementos do contradomínio eu chamo de variável dependente. E esses elementos aqui, ó, que estão dentro desse conjunto em vermelho, que são os que recebem as flechinhas, eles formam o que eu chamo de conjunto imagem, tá? Então, eu posso escrever eles dessa forma aqui, ó. Os y's, que são esses elementos aqui, eles são iguais a uma função de x, tá? Então, esse y1, ele é igual a f do x1. O y2, ele é igual a f do x2. O y3, ele é igual a f do x3. E assim por diante, tá? Esse elemento é a imagem desse. Esse elemento é a imagem desse. E esse elemento é a imagem desse. Todos esses juntos vão formar o conjunto imagem. Aqui eu tenho outros exemplos de diagramas, mas nem todos representam funções. Então, a gente vai analisar um por um para ver quais que vão representar uma função ou não, de acordo com a definição. Então, voltando aqui, ó, a definição, ela diz que cada elemento do meu conjunto A, ele deve ser associado a um único elemento do conjunto B. Então, olhando aqui, ó, esse primeiro exemplo, no meu conjunto A, percebam que cada um deles tem uma flechinha saindo. Então, cada um deles tem um que é associado ali no conjunto B. E há apenas um, ó, o elemento -2, ele está associado só com o 4. O elemento 2, ele também está associado só com o 4. E o elemento 3, ele está associado só com o 9. Então, todos aqui estão associados com alguém e associados com apenas um lá do contradomínio. Então, isso aqui é uma função. Agora, olhem esse outro exemplo aqui. Cada um dos elementos do domínio está associado a um elemento do contradomínio, porém, percebam esse elemento aqui, A. Ele está associado a dois elementos do contradomínio. Então, o mesmo A tem duas flechinhas saindo. Ou seja, esse caso aqui não é função, porque não satisfez aquela parte que diz que deve ser associado a um único elemento do conjunto B. E nesse caso aqui não foi a um único, ele está associado a dois. Então, esse aqui não é função. Agora, esse terceiro aqui, ó. Percebam que tem um elemento sobrando no meu conjunto B. Então, ele não satisfaz aquela primeira parte da definição que diz que cada um do conjunto A deve estar associado a um único do conjunto B. Nesse caso, não é cada um do conjunto A que está associado, porque o zero não está associado. Então, nesse caso, nós não temos uma função. Agora aqui,
cada um tem uma flechinha saindo, então satisfez a primeira parte, e além disso, está saindo para apenas um do contradomínio. Então, ó, o 1 está com 0, o 2 está com 1, o 3 está com 4, esse 4 está com o 4 do contradomínio e o 5 está com o 6. Percebam que de cada número sai apenas uma flechinha e todos os números do domínio têm flechinhas saindo. Então, isso aqui é uma função. Não importa que sobrem elementos no contradomínio, não pode sobrar elementos no domínio. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de função. Já esse outro diagrama aqui, o último, ele está todo errado, né? Tem elementos sobrando no domínio e, além disso, tem mais de uma flechinha saindo. Então, nesse caso, não é uma função. Tá? Então, os únicos dois casos que são funções é esse primeiro aqui e esse primeiro da linha de baixo. Nós também podemos representar a função no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho dois gráficos diferentes e a gente vai analisar qual é função e qual não é função. Percebam que, nesse segundo, se eu escolho um valor de x aqui, por exemplo, se eu escolho esse valor de x, ó, esse valor de x, ele tem aqui um representante no eixo y. Se eu subir um pouquinho mais, ele vai ter outro representante no eixo y. E se eu descer aqui, ele vai ter outro representante no eixo y. Então, o x que representa o meu domínio, ele está tendo três representantes no eixo y, que representa o meu contradomínio. A gente teria esse caso de diagramas aqui, ó. É um único elemento do domínio indo para três diferentes do contradomínio. Ou seja, esse caso aqui não é função. Percebam que nesse primeiro, em nenhum momento isso vai acontecer. Se eu pegar qualquer elemento do meu domínio, que é o x, ele vai ser levado a um único elemento do contradomínio, que é o meu y. Então, esse primeiro caso, ele é função, e esse segundo caso, ele não é função, que é o que está colocado aqui. Esse que está com o x, então, não é função, e o primeiro é. Para você saber se um gráfico no plano cartesiano é função ou não, você pode usar o que a gente chama de teste da reta vertical. Então, se você traçar retas verticais no seu gráfico, por exemplo, eu tracei uma aqui, e ele cortar o gráfico em um só ponto, em qualquer lugar, tá? Você pode traçar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Se essas retas cortarem o seu gráfico em um só ponto, então esse gráfico representa uma função. Mas se acontecer como aconteceu aqui, ó, eu fiz uma reta e essa reta cortou em 3 pontos. Então, esse caso não é uma função, porque a gente teria um mesmo valor de x indo em 3 valores diferentes de y. Então, esse caso não representa uma função. Um exemplo que ele traz lá na página 77, diz assim: 5 alunos numerados de 1 a 5 fizeram uma prova de múltipla escolha com 8 questões, valendo 1 ponto cada um. O quadro a seguir mostra as notas obtidas pelos alunos. Então, o aluno 1 tirou 5, o aluno 2 tirou 6, o aluno 3 tirou 8, o aluno 4 tirou 5, o aluno 5 tirou 4. Então, esse diagrama aqui está representando essa situação. O conjunto A é o conjunto dos alunos e o conjunto B é o conjunto das notas. Então, o aluno 1 tirou aqui 5, o aluno 2 tirou aqui 6. E assim sucessivamente. Isso aqui formou uma função. Ó, percebam essa notação que eu escrevi aqui, ó. A f de 1, ou seja, a imagem de 1 é 5, porque o 1 está relacionado com o 5. Quando o x vale 1, o meu y vale 5. A f de 2 é 6. Então, a imagem do 2, quando o x vale 2, o meu y vale 6, porque o 2 está ligado com o 6. A f de 3 é 8. Quando o meu x é 3, o y vale 8. Aqui, ó, o 3 ele está ligado com o 8. A f de 4 é 5. Então, quando o meu x vale 4, o meu y vale 5. O 4 aqui do domínio está ligado com o 5 no conjunto imagem. E a f de 5 é igual a 4. Então, quando o meu x vale 5, o meu y vale 4.
O 5, ele está ligado com o 4. Analisando agora o R3 da página 78. Ele diz assim, uma função que vai dos números reais até os números reais, então é o meu conjunto A e o meu conjunto B, ou seja, o meu domínio e o meu contradomínio, tal que o meu y, que eu posso escrever também como f de x, é igual a x ao quadrado mais 3, então aqui ele me deu a fórmula da função, e ele pede para obter, na letra A imagem de menos 2, e na letra B, os intervalos de x, cuja imagem é 4. Então, ó, na letra A, ele quer a imagem de menos 2, ou seja, ele quer o valor de y quando o x vale menos 2. Se eu sei que o x vale menos 2, é só eu pegar a minha função aqui em cima e trocar o x por menos 2, fazer esse cálculo e ele vai me dar o valor do y, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, no lugar do x eu troquei por menos 2, ficou menos 2 ao quadrado mais 3, porque era x ao quadrado mais 3. Então, menos 2 ao quadrado mais 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Número negativo elevado a expoente par é positivo. Mais 3. 4 mais 3 igual a 7. Então, a imagem do menos 2 é 7. Quando o x vale menos 2, o meu y vai valer 7. Agora, na letra B. Agora eu sei que a imagem é 4, ou seja, o valor do y é 4. E eu quero achar o valor do x. Então, ó, a minha f de x vai ser 4, a minha imagem vai ser 4. Então, eu peguei a minha função aqui, que era x ao quadrado mais 3, e fiz igual a 4, porque é o valor da minha imagem. Esse 3 eu posso passar para o outro lado com a operação inversa, então vai ficar menos 3. 4 menos 3 ficou 1. Então, é x ao quadrado igual a 1. Que número ao quadrado que dá 1? O menos 1 ou o 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 e 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, se o meu x for menos 1 ou se o meu x for igual a 1, a minha imagem vai ser 4. Vamos ver se isso acontece mesmo? Vamos trocar aqui em cima da função o x por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 3 fica 4. Vamos trocar agora por 1. 1 ao quadrado fica 1, mais 3 também deu 4. Então, quando o x é menos 1 ou 1, a imagem vai dar 4, ou seja, o valor de y será 4. O exemplo R4 da página 78. Ele me deu uma função, só que agora a função ela é definida também por fórmulas, mas por 3 fórmulas diferentes. Então, ele me diz aqui, ó, se você pegar um x menor ou igual que menos 2, é para você usar essa primeira fórmula. Se você escolher um x entre o menos 2 e o 3, é para você pegar essa segunda fórmula. E se você escolher um x maior do que 3, é para você escolher a terceira fórmula. Então, dependendo do x que você escolhe, vai ser uma fórmula diferente que você vai usar. Então, aqui, ó, na letra A, ele pediu para calcular a g de menos 5, a g de 3 e a g de 4. Esse g é a mesma coisa que escrever f. Na questão anterior, a gente escreveu f de x. Aqui eu escrevi g de x, mas representa uma função da mesma fórmula. A letra que você usa aqui não vai interferir na resolução da questão. Tá? Então, aqui o que ele quer? Ele quer a imagem do menos 5, ou seja, ele quer saber quanto que vale a função quando o x é menos 5. Se o x é menos 5, a gente se encaixa nesse primeiro caso aqui, ó. O menos 5 ele é menor do que menos 2, então eu vou ter que usar essa primeira fórmula. Então, aqui, ó, como o menos 5 é menor que o menos 2, a gente vai usar a fórmula que ele chamou de A, que é a primeira. Então, vai ficar aqui, ó, era 3x menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 5, porque o x eu troquei por menos 5, menos 1. 3 vezes menos 5 é menos 15. Devo 15, devo 1, vou ficar devendo 16. Então, a g de menos 5 é 16. Agora, ele pediu a g de 3, ou seja, quando o x vale 3. Se o x vale 3, ele se encaixa na segunda equação aqui, ó.
Porque nessa segunda equação são os valores em que o x é maior do que menos 2 e menor ou igual a 3. O 3 ele se encaixa aqui na segunda, então eu vou usar essa segunda fórmula. E foi o que eu fiz aqui, ó. Era x ao quadrado menos 14, então ficou 3 ao quadrado menos 14. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 14 fica menos 5. Então, a g de 3 é menos 5. Agora, a g de 4. Então, quando o meu x vale 4. Se o meu x vale 4, a gente se encaixa nessa última aqui, ó, porque o x vai ser maior do que 3. Então, para qualquer valor em que o x é maior do que 3, a minha g vai valer 2, não precisa fazer conta nenhuma. Então, como aqui, ó, não depende do valor do x, ele me deu uma constante, a gente sabe que a g de 4 é igual a 2. Nesse caso, não precisei fazer nenhum cálculo. Vamos agora para a letra B. Na letra B, ele diz assim: determinar os valores de x tais que a minha função, a minha g de x é igual a 10. Então, agora ele me disse que o meu y vale menos 10 e ele quer que eu encontre o valor do x. Como eu não sei qual x é, eu não sei se ele se encaixa na primeira, na segunda ou na terceira equação. Então, eu vou ter que analisar uma por uma para descobrir a resposta desse problema. Então, se eu analisar a primeira, ele quer que a minha função seja igual a 10. Vou pegar aqui a minha primeira expressão, que é 3x menos 1, e igualar a menos 10, que é o que foi feito aqui, ó. 3x menos 1 igual a menos 10. Se eu resolver essa equação, esse menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Então, menos 10 mais 1 vai ficar menos 9. E esse 3 passa dividindo. Menos 9 dividido por 3 vai ficar menos 3. Então, para a função valer menos 10, significa que o x tem que valer menos 3. Mas o x pode valer menos 3 na primeira equação? Pode, porque na primeira equação o x tem que ser menor ou igual que menos 2. E o menos 3 ele é menor que menos 2. Então, o menos 3 é uma das respostas. Agora vamos analisar a segunda expressão, x ao quadrado menos 14. Eu quero que ela seja igual a menos 10. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 14 igual a menos 10. Esse menos 14 eu passei para o outro lado mais 14, vai ficar 14 menos 10, que é 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Qual número ao quadrado que fica igual a 4? O menos 2 ou o 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 e 2 ao quadrado também vai dar 4. Porém, agora a gente tem que analisar se esses 2x podem estar na segunda equação. Percebam que o menos 2, quando o x vale menos 2, ele não faz parte da segunda equação, porque a segunda equação são só para os x maiores do que menos 2. Para o menos 2 seria a primeira. Então, esse resultado aqui a gente anula. Ele não vai contar, porque o x na segunda equação não pode ser menos 2, e a gente vai ficar, então, só com o x valendo 2. Então, a gente já tem duas respostas até agora. X igual a menos 3 e x igual a 2. Então, agora vamos analisar a terceira expressão. Na terceira, ele me diz que para qualquer valor que você escolhe de x maiores do que 3, a função sempre vai ser 2. Então, não tem como eu fazer essa terceira expressão virar menos 10. Não tem como a minha g ser menos 10, porque ele está falando que ela sempre vai ser 2, independente do x que eu escolha. Então, essa terceira expressão nunca será usada. A gente vai ficar só com as duas primeiras. Ou seja, a resposta do meu problema vai ser x igual a menos 3 ou x igual a 2. O último exemplo, então, para a gente encerrar a aula de hoje, é o R5 da página 79. Ele diz assim: analisar se os gráficos a seguir, que estão representados pela linha vermelha, representam uma função. Se sim, é para dizer qual que é o domínio e qual que é o conjunto imagem. Então, na letra A, ele me deu esse gráfico aqui, que forma como se fosse um S. Percebam que, se eu traçar retas verticais em cima desse gráfico, algumas retas vão cortar o gráfico em mais de um ponto. Então, ó, a reta R e a reta S aqui, por exemplo, cortaram o gráfico em 3 pontos.
Então, esse gráfico não representa uma função. Não importa que teve retas que cortou apenas em uma. Ó, essa primeira cortou apenas em uma, essa última também cortou apenas em uma. Isso não importa. Se tiver pelo menos uma reta que cortou em mais de um ponto, já não é função. Tá? Então, a letra A não é função. Agora, analisando a letra B, o gráfico é esse em vermelho. Ó, ele vem daqui até aqui e daqui até aqui. Percebam que se eu fizer retas verticais aqui em todo o gráfico, essas retas vão cortar o gráfico em apenas um ponto. Então, a letra B, o gráfico sim representa uma função. Se ele representa uma função, o exercício pediu para a gente calcular o domínio e a imagem. Então, o domínio são aqueles valores em que o gráfico reflete no eixo X. Então, aqui, ó, a gente tem o eixo X. Os valores que tem o gráfico refletido são os meus domínios. Então, aqui, ó, o gráfico começou nesse ponto vermelho. Qual que é o reflexo dele no eixo X? O menos 8. Então, o meu domínio começa aqui no menos 8. Aí o gráfico subiu, veio pegando valores de x, valores de x, valores de x e parou nesse ponto aqui, que é o do menos 3. Então, o meu domínio ele vai aqui do menos 8 até o menos 3. Percebam que o gráfico está com a bolinha aberta, então o domínio também ficará com a bolinha aberta. O menos 3 não faz parte da função. Então, eu escrevo dessa parte aqui, ó, bolinha fechada. Então, é um conchete aqui fechado no menos 8 e vai até o 3. E agora eu coloquei o conchete para fora, ou seja, porque representa a bolinha aberta. Aí eu tenho uma parte sem gráfico e o gráfico volta aqui, ó, nesse ponto vermelho que é o 3. Então, aqui eu vou voltar até o domínio. E ele vai continuar até o infinito. Então, o meu domínio também continua aqui até o infinito. Por isso que eu escrevi aqui embaixo, ó, ele vai do 3 fechado, então virado para dentro, até o infinito. E a notação do infinito sempre vai ser o conchete para fora, representando o intervalo aberto. Tá? Então, o domínio dessa minha função vai ser essa parte mais essa parte. Então, a gente une essas duas. Por isso que eu usei o símbolo de união. Ele vai do menos 8 até o menos 3 e depois do 3 até o infinito positivo. O conjunto imagem é onde o gráfico reflete no eixo Y. Então, se eu pegar aqui, ó, o gráfico começa aqui embaixo. No eixo Y, ele está refletindo no menos 5. Aí o gráfico sobe, eu vou tendo pontos aqui no Y. Aqui ele veio para cá, então ó, eu continuo tendo pontos no eixo Y, no eixo Y, no eixo Y, e ele vai até o infinito e eu vou continuar tendo valores no eixo Y. Então, o meu conjunto imagem, ele vai do menos 5, que é onde começou o meu gráfico aqui embaixo, até o infinito. Então, do menos 5 fechado, porque era a bolinha fechada, até o infinito aberto, porque a notação de infinitos a gente sempre usa o símbolo de aberto. Então, esses são os assuntos da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima semana.